Então, num primeiro momento, a fé cristã ela vai ser contraditória ao projeto político, econômico do Império Romano, cujo objetivo é o expansionismo. Essa fé cristã se contradirá com relação às pretensões da sociedade e dos imperadores, dos governantes romanos. Lógico que isso implicará em perseguição, até que, na verdade, devido às proporções ganhadas pelo cristianismo, Roma se vê obrigada e sem opções a não ser o fato de institucionalizar o cristianismo e até mesmo se aproveitar da fé cristã, porque enxergou nela a possibilidade de uma unidade social, coisa que já não existia no Império Romano. Constantino, imperador romano, enxerga na religião cristã esta possibilidade de unificação social e legitima o seu culto, legitima esta fé, tornando a religião oficial do Império. A divisão da filosofia medieval. Antes de partir para a descrição das teses de Agostinho, de Hipona e dos demais filósofos medievais, cabe aqui uma breve explicação sobre os períodos da filosofia medieval. Classicamente é separada em dois momentos-chave, a patrística e a escolástica. A primeira se constitui como o primeiro período da filosofia medieval, que segue do século II até o século VIII, momento em que a filosofia cristã ainda se estruturava e fincava suas bases. O nome é uma derivação parcial do termo pater, que em português pode se traduzir como padre, o que demonstra a inspiração tanto na figura religiosa quanto na ideia de pais da fé, dado o papel de fundadores. Todos os pensadores que desenvolveram suas teorias nesse período exerceram um duplo papel. De um lado, eram responsáveis por suas comunidades cristãs e desenvolviam sua fé na prática. De outro, escreviam obras que fundavam os dogmas e as teses da Igreja. Assim como os padres, que precisam dar vazão e resposta para a insegurança na fé demonstrada por seus fiéis, os primeiros pensadores cristãos tentavam responder aos questionamentos e às comparações com o pensamento clássico, como será visto nos filósofos apologistas e, de modo direto, nas obras de Agostinho. Bem, pessoal, vale ressaltar aqui o fato de que esta filosofia, esta ideologia denominada patrística, ela recebe este nome, como muito claramente podemos perceber, por ser um pensamento, por ser uma ideia, uma filosofia, um saber difundido pelos padres. Então, logicamente, este se torna um tipo de conhecimento que tem uma matriz religiosa, no caso, uma matriz católica romana, difundida por religiosos, por padres, filósofos. Vale ressaltar aqui que esses teólogos, esses padres filósofos, vão se utilizar da filosofia clássica, da filosofia grega, para embasar as suas teses, para legitimar as suas ideias a respeito do discurso bíblico, do discurso teológico e o discurso da fé. Então, haverá uma apologia, uma associação das ideias difundidas na Antiguidade Clássica pela filosofia grega
ao discurso bíblico, para que o fiel cristão tenha legitimidade naquilo que crê, naquilo em que acredita, para que sua fé não seja inconsistente, mas possua uma consistência quase que científica, pragmática, ou seja, aplicação de uma ideia na prática. Os pensadores cristãos e a relação com os gregos. Os filósofos apologistas. Já durante o segundo século da era cristã, notabilizaram-se figuras que, de alguma maneira, mantinham a tradição grega do filosofar, fosse colocado a favor de seus predecessores, fosse discordando. A corrente predominante nesse momento era representada pelos padres denominados apologistas. Tal termo deriva de apologia, que designa uma defesa qualificada ou elogio. Esses pensadores, após sua conversão, formulavam textos audaciosos de apoio aos princípios cristãos e, de certa maneira, prestavam uma elucidação sobre eles. Os textos se voltaram principalmente para os inúmeros pagãos da época. Por terem se convertido, tinham como poucos a clareza do que inquietava os fiéis, tornando seus escritos fundamentais na construção do cristianismo. Podem-se citar nesse sentido Teófilo de Antioquia, Aristides de Atenas, Taciano, Atenágoras de Atenas e o mais reconhecido entre eles, visto por muitos como um símbolo de tradição cristã filosófica, Justino Mártir. Então, pessoal, só legitimando a fala em relação ao texto anterior, nós podemos observar aqui que essa questão da apologia, ela designa uma defesa, ela designa uma legitimidade. Essa ideia vem para legitimar as ideias teológicas, as ideias cristãs. Ela vem para dar embasamento e consistência a essas ideias. Logo, a partir do momento em que essas ideias são legitimadas, se tornam ferramentas mais fáceis para chamar a atenção do povo, para que se voltem a esta fé cristã, a esta nova religião, a esta nova denominação. Justino e a valorização do Logos e a escola neoplatônica. Justino fez uma curiosa ligação entre os termos clássicos da filosofia grega e a tradição cristã. De acordo com ele, o Logos, discurso verdadeiro que se revela na visão dos gregos, foi um anúncio da compreensão da verdade, que só se faz concreta na língua de Jesus. Esse filósofo apologista inaugurou, com seu pensamento, a percepção de que os pensadores gregos tenderiam, de certa maneira, para a visão cristã. Mas esta não teria se frutificado porque ainda faltava a vinda de Cristo. Em muitas de suas obras, Justino critica a religião pagã grega, que estava na base dessa cultura, e tenta expor que a filosofia grega era contrária ao paganismo em sua raiz. Outra importante vertente foi a escola neoplatônica, cristã de Alexandria, que tentou aproximar o pensamento grego de origem platônica e a filosofia cristã em busca de uma estrutura que conseguisse sintetizar o que há de fundamental em ambas, sendo Clemente de Alexandria o mais destacado entre suas fileiras. Então, pessoal, aqui nesse trecho, duas coisas. O Justino, ele faz uma proposta, ele vem com uma proposta muito interessante. Primeiro, a de legitimar o fato de que a filosofia grega, ela está, na verdade, em concordância com as ideias de Jesus. Ele legitima aqui o fato de que o que a filosofia grega está dizendo
é o que foi dito por Jesus em outras palavras, configurando assim consistência do discurso cristão. Porém, deixa claro aqui a existência de um paradoxo. Embora existisse tal saber, tal inteligência, tal filosofia no mundo grego, da Antiguidade Clássica, o comportamento religioso de sua sociedade não era condizente com essas ideias, pois a sua fé era pagã, o que era uma discrepância muito grande com relação ao que pregava o cristianismo. Outra situação notória aqui é da escola platônica cristã de Alexandria, que busca estabelecer aqui também uma comunhão entre a filosofia platônica e a filosofia cristã, uma legitimando a outra.